Olá, amigos da Rede Ciência pela Educação. Eu sou Daniel Santos, sou coordenador do LEPES, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Economia Social, aqui na USP de Ribeirão Preto, e vou conversar com vocês hoje sobre educação infantil e cuidado em casa em tempos de pandemia. Primeira infância, como a gente bem sabe, é uma época em que a criança aprende e recebe as estimulações que vêm do contexto numa velocidade que nunca mais vai se igualar ao longo da sua vida, né? É uma época de construção de grande parte das nossas capacidades e perder uma oportunidade dessa pode depois ser um prejuízo importante para a criança. Então, é importante, né, especialmente num período em que a criança não tem oportunidade de ir para a escola, de ter a estimulação e as oportunidades que já estão preparadas no contexto escolar, que a gente possa conversar sobre o que dá para fazer em casa. A primeira coisa importante de ser dita é que se a gente tivesse que eleger uma atividade principal que está na base, né, do desenvolvimento de uma porção de competências e que pais de qualquer origem socioeconômica conseguem trabalhar nos seus contextos, é a comunicação. Isso pode ser feito durante a contação de história, pode ser feito quando se canta uma música junto com a criança, quando se brinca de teatro, quando se conta da vida da sua família, da sua vida, da história da sua comunidade, quando você pergunta para a criança como foi o dia dela, né? É muito importante que seja uma troca, que a criança também tenha a oportunidade de se colocar. E ao desenvolver, né, a comunicação, você trabalha a linguagem, obviamente, que é super importante para a vida, mas você também trabalha os vínculos socioemocionais, os vínculos afetivos, né? Você trabalha a cognição, a criança, ao conversar, ela é forçada a fazer hipótese, a imaginar, né? Você trabalha a assertividade, especialmente quando você pergunta o ponto de vista da criança, e isso depois vai ficar para o resto da vida. Uma segunda coisa que é muito importante da gente discutir é que em casa, especialmente numa época em que a criança e o adulto ficam num convívio muito mais prolongado e intenso, que os conflitos, né, e os comportamentos considerados inadequados sejam resolvidos mediante negociação. A resolução negociada de conflitos dentro de casa é fundamental para fortalecer esse vínculo e para não gerar traumas na vida da criança. Pais que resolvem o conflito com a criança com agressão, com violência verbal, com violência física, com castigo, com palmada, têm crianças com maior probabilidade de apresentar sinais precoces de agressividade, de se tornarem retraídas mais para frente, de se tornarem mais violentas elas mesmas mais para frente. E tudo isso vai limitar a capacidade da criança de aproveitar, né, do convívio com outras crianças e com outros adultos, vai tornar mais inibida para explorar o ambiente, né? Isso aí vai gerar um prejuízo enorme lá na frente. Então, preste atenção, né, no seu estilo de parentalidade para resolver de maneira negociada as situações com seu filho. Bom, numa época de pandemia, a criança fica sem poder ir na escola, né? E a gente sabe que grande parte dessa estimulação que a gente está conversando, ela já recebe, né, na escola. O professor é preparado para trabalhar essas capacidades todas na vida da criança, né? Na ausência do professor, é importante que os pais tenham um repertório para manter essa estimulação e essas oportunidades de aprendizagem na vida da criança. Isso pode ser feito, já falei aqui, né, através da contação de história, através da cantiga com a criança e tudo isso, mas também pode ser feito, né, se, por exemplo, os pais tiverem acesso, né, aos cadernos de estimulação que as crianças costumam ter nas escolas. Então, nas escolas, os professores geralmente produzem materiais em que as crianças podem desenhar, podem pintar, podem comparar
tamanhos, quantidades, e isso pode ser levado para casa também, pode ser trabalhado no contexto domiciliar com a criança, né? Do lado socioemocional, um dos grandes prejuízos que o corona traz é a perda do contato com os amigos, né? Então, na escola, a criança convive e é muito importante que nesse período ela lembre desse grupo de amigos e ela mantenha vivo esse seu contexto de socialização. Isso pode ser feito, né, por exemplo, se for conversado com o professor, para que os amigos mandem mensagens uns para os outros, né? Então, quem souber escrever pode escrever um bilhete, quem não souber pode desenhar alguma coisa, pode gravar um áudio, pode contar como é que está a sua vida na época do corona, o que tem pensado, que falta que fazem os amigos. Isso é muito importante para ajudar a manter esses vínculos, né? E quando ela voltar para a escola, também não estranhar, conseguir retomar as atividades, né? Um terceiro aspecto que a ausência da escola pode dificultar é a construção da rotina, né? Na primeira infância, um dos grandes objetivos é desenvolver a autonomia das crianças. E isso se faz, em parte, através da construção de hábitos, né? A criança ter horário para chegar na escola, horário para se arrumar, para trocar de roupa, para lavar a mão, para fazer a refeição, né? E ao cultivar esses costumes todos no contexto da escola, a criança vai depois construindo sua rotina e isso, obviamente, é importante para a vida em sociedade, para a vida nesse mundo que todos nós vivemos, né? E em casa é muito importante manter, né, esses horários, essas rotinas, porque isso faz parte do desenvolvimento da criança, ajuda ela a se regular, é parte da conquista da autonomia da criança, né? Então, em casa, não deixe a criança fazer o que ela quiser, na hora que ela quiser, de maneira a perder, né, essa conquista da rotina, né? Isso aí também os pais podem trabalhar em casa, mesmo nessa época de pandemia. E a última coisa que me parece importante de colocar é que algumas coisas podem ser, inclusive, melhoradas nessa época que a gente vive, né? E uma delas é o estreitamento do vínculo dos pais com os professores. A gente tem aqui uma oportunidade, pelo fato de que os pais são, então, convidados a assumir um pouco das funções que a escola geralmente tem, a consultar os professores, a interagir, a perguntar como que a sua criança, como é que os colegas agem, se desenvolvem, aprendem. E o fortalecimento dessa relação de pais e professores tem sido demonstrado como um potencializador importante, né, das oportunidades que a criança tem na escola. Então, escolas em que os professores e os pais têm um vínculo mais forte tendem a ter crianças também muito mais desenvolvidas nas suas competências, né, e, inclusive, gostando mais de ir para a escola. Então, acho que as mensagens que eu tinha para trazer eram essas, espero ter contribuído, e deixo aqui, então, um grande abraço a todos e até a próxima.